10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos novamente a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente descobre o que vai acontecer com o futuro da humanidade assistindo filmes. O meu nome é Ellen, tô mais uma vez aqui no meu bunker. E, gente, essa semana uma coisa muito estranha aconteceu, vou falar pra vocês. Eu tava ali no meu bunker cuidando das minhas coisas, contando as minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! E de repente eu ouvi um sinal no rádio. E achei muito estranho, fui ver o que era esse sinal que a gente conseguiu pegar. Eu falei, gente, será que é mais um sobrevivente? Só ouvi uma coisa assim. Hello, this is Mr. Trump. Help, this is the president. Help, the rioters. Aí eu falei assim, no explico, e daí desliguei, porque também não sou obrigada. Mas esquisito, né? Achei bem estranho os acontecimentos dessa semana. Gente, tô mais uma vez aqui com o camarada Rafael. Olá, gente. E a camarada Franciele. Olá, gente. Bunker 012 entrando no podcast de hoje. E, bom, a gente queria dizer que, brincadeiras à parte, em relação ao nosso podcast, a gente ficou uma semana sem fazer, porque vocês também vão ver que o tema dessa semana, o filme, ele é mais complexo, e também porque a gente estava acompanhando as notícias que estavam acontecendo, e a gente queria, né, falar que, da nossa parte, o nosso podcast é completamente a favor ao movimento Vidas Negras Importam, sobre os protestos que estavam acontecendo, ainda estão acontecendo quando a gente está gravando esse podcast. A gente ficou bem abalado, todos nós, acho que posso falar, nós três Sim. Ficamos bem abalados, né? Acompanhando, né, pessoal? Sim, bastante. Gente, é simplesmente difícil de acreditar que isso ainda acontece. A gente já sabia que isso ainda acontecia, mas precisa parar. É isso, só precisa parar. De qualquer Enfim. forma, a gente apoia bastante esse movimento que as pessoas estão fazendo, estão se colocando em risco ao meio a uma pandemia e enfrentando esse racismo que a gente está há tanto tempo aguentando, e finalmente a gente está se juntando e mostrando que a gente tem força, sim, para combater essas coisas ruins. Uhum, com certeza. Bom, é isso aí. Vamos ao filme dessa semana. O filme dessa semana é um filme bem complicado, mas que a gente achou que era necessário, principalmente porque a gente ia começar a entrar em filmes de temas distópicos, certo? Então esse é um dos temas que a gente sempre encontrou nas nossas pesquisas de filmes pós-apocalípticos. É uma das Categorias. É uma das categorias. E esse talvez seja uma das histórias mais importantes e que deu origem a várias ideias que surgiram depois de outros filmes e outras histórias com esse tema. É o filme 1984. Ele é do ano 1984. O filme foi dirigido por Michael Radford e foi inspirado, como vocês devem saber, no famoso livro do George Orwell, que ele escreveu em 48. A história, o que fala a história? O nosso protagonista é o Winston. Ele mora no estado chamado de Oceania, que é dominado por um governo totalitário e pela figura misteriosa do líder chamado de Grande Irmão, ou Big Brother. Inclusive, foi daí que veio o nome do programa Big Brother. Vocês vão ver o porquê. Então, amiga, esse na verdade... estado... Amiga, na verdade, tipo, o Big Brother foi inspirado em um outro programa holandês, só que, na verdade, os criadores falam que não tem a ver o nome Big Brother com esse livro. Então, Por mais que tenha tudo a ver. Por mais que tenha tudo a ver. Uhum.
o criador do programa nega, obviamente, que haja qualquer relação com isso. Por mais que tenha totalmente a ver, que é isso que é essa espionagem, né? Essa falta de privacidade. Sim. Você vê tudo de todos. Segundo o que eu pesquisei, parece que ele fala isso só para não ficar chato dele fazer um programa de entretenimento com um assunto tão sério, sabe? Exato. E que ele teve que dar essa declaração depois, mas não sei. Porque convenhamos, é uma mega coincidência que um programa com o conceito Big Brother não tenha a ver, que ele, na verdade, é exatamente o que é o Big Brother no filme, que é essa falta de privacidade. Você sabe tudo o que acontece com todo mundo. Enfim, é difícil de acreditar. Só achei importante falar que o criador é John DeMol, acho que é o nome dele, né? É da Endemol, é a produtora Endemol. Eu tô falando, acho que o criador tá falando da pessoa, né, não da produtora. Agora não lembro o nome. Pelo menos foi ele que fez o anúncio. Enfim, ele fala isso, só achei importante compartilhar. Então, voltando, então, dizem que, mas não vou dizer quem foi, não posso afirmar, que o programa Big Brother pode ser que tenha sido inspirado, né, já no filme livro 1984, já que fala de um partido que controla a vida dos seus cidadãos e vigia tudo que eles fazem. O Big Brother está de olho em você, meu amigo. Então, Cuidado. Alegações. Vamos deixar assim. O Winston, que é o protagonista, ele trabalha no Ministério da Verdade, que, ironicamente, é onde eles inventam mentiras, é onde eles mudam as notícias para ficar de acordo com o que o partido quer que os cidadãos acreditem naquele momento. O Winston acaba tendo entre aspas, corrigem o passado. Olha que lindo, gente. Não foi bem assim, deixa eu contar de outro jeito. Né, a gente nunca ouviu isso, né, gente? O que fala assim, não, imagine, não aconteceu assim, vocês estão inventando, isso daí é mentira. O Winston acaba tendo um caso amoroso com uma moça que também trabalha para o partido, chamada Júlia, e ele acaba cometendo o pior dos crimes contra o partido, que é o crime de pensar demais. Ou só pensar. Sim. Por que pensar? Nem demais, só pensar, gente, não pensa. Crime do pensamento. Esse filme, eu acho que para falar do filme, a gente tem que falar do livro e tem que falar do autor do livro, porque ele é muito próximo, lógico, com as devidas alterações e adaptações que são necessárias, ele é muito próximo do que acontece no livro, então é uma adaptação até que bem fiel do livro. E a importância dessa história foi por causa desse livro escrito em 48 pelo George Orwell. E o George Orwell, ele era um cara que era muito político na escrita dele, e ele também é o autor de A Revolução dos Bichos, que também tem críticas políticas pesadas, em forma de fábula. São animaizinhos que se revoltam contra o fazenda e contra os humanos que os exploram. E no final, os porcos tomam conta da revolução e eles acabam se tornando iguais aos humanos que exploravam os animais. Então, termina a história falando: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, que é uma frase que ficou famosa aí na literatura. O que aconteceu? Essa história, por causa do livro anterior, que foi A Revolução dos Bichos, quando foi lançado em 1984, essa história foi exaltada pela direita americana como uma propaganda anticomunista. Eles, como tinha uma forte crítica ao stalinismo na Revolução dos Bichos, eles já achavam que 1984 seria a mesma coisa, seria essa crítica ao comunismo da União Soviética. Mas não era bem assim. E qualquer pesquisa dentro da história do George Orwell e dele como pessoa e das declarações dele
já dizem que ele era um cara de esquerda, ele se autodenominava um dissidente da esquerda. Ele criticava o stalinismo, mas ele também criticava as ditaduras de direita. Então, ele lutou em 36, 37 na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, contra o ditador Franco, que era um militar de direita. Então, muitas das coisas, das metáforas que você vê em 1984 são diretamente tirados dessa época em que ele viu tudo aquilo acontecer na Espanha. Tem muitas alusões ao Hitler, tem muitas alusões, né, ao nazismo e ao fascismo de modo geral. Então, depois, se você vê declarações dele e você vê o que aconteceu na vida dele, tudo que ele lutou durante a vida dele, tudo que ele falou, ele era claramente contra os governos totalitários. E esse livro é fortemente uma crítica a esses governos. Tanto que uma carta em 1949, que foi depois publicada na revista Life, no The New York Times, ele escreve essa carta para um membro do sindicato, para um membro de um sindicato chamado Francis Hanson, e exatamente falando sobre o filme, que embora ele seja, que é isso que ela falou, que embora ele seja socialista, ele está criticando o totalitarismo, porque ambas extremas têm essa característica do totalitarismo. Então a crítica dele é contra o totalitarismo, independente de quais lados estão, qual lado ideológico tá. É só isso. Sim, e é interessante ver que nesse filme, já entrando sobre ele, é que o design de produção dele lembra muito o período nazista, né? O uso de cores vermelhas e preto, e o símbolo do partido, mas ao mesmo tempo a gente tem essas questões stalinistas, como reescrever os livros, por exemplo, que foi uma atitude do Stalin. Então a gente brinca bastante com esses dois pontos, tanto da extrema-direita e da extrema-esquerda também. O Partido Nazista queimou livros, né, na época. Todos os regimes totalitários têm em comum você não ter acesso ou você confundir a população com as informações, com a história, você tentar apagar a história, e também isso todos eles têm em comum, é o ódio. Você tem que ter um inimigo para você jogar o povo contra. E nesse filme tem uma cena bem forte, uma cena bem legal que aparece umas 2 vezes. Então é o povo gritando contra o inimigo do Estado, que no caso é o Goldstein, né? Mas o inimigo também não importa, só precisa ter um inimigo, não importa quem é, porque tanto que volta e meia eles também é uma frase famosa do livro do filme, que uma vez eles estão em guerra com um estado e outra vez em guerra com outro, a Lestásia e a Eurásia, e não importa com quem eles estão em guerra, não importa quem eles odeiam, eles têm que odiar alguém. Isso é importante. E esse ódio ele é construído principalmente em se colocar como a vítima, né? Então precisa da ignorância do povo sobre os fatos, então eles destroem o pensamento, tanto que tem muitas falas no filme, mas uma das falas são que tem uma hora que eles estão numa cafeteria, na verdade eles estão na hora do almoço, né? Almoço, janta, enfim, eles estão numa refeição. E a opinião de uma das pessoas que estão com o protagonista é que eles só vão alcançar o mundo desejado quando eles conseguirem a destruição das palavras. Que eles estão a rumo disso, e quanto mais eles chegam perto da destruição das palavras, mais perto eles estão do mundo dos sonhos. E eu acho muito engraçado que, inclusive, na refeição, eles falam, parece carne, age como carne, mas não é carne, sabe? Então, então, basicamente, é a descrição desse mundo. Tanto que tem outra fala, que guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Gente, ignorância é força. O não saber é força. Na verdade, não saber é controle. Então, nesses regimes totalitários, tem uma lavagem cerebral, assim, que, uma alucinação, parece uma alucinação coletiva, né? As verdades são todas distorcidas, todas distorcidas. Então, é isso, é esconder o que acontece de fato, tanto que tem uma cena no filme que é uma parte complicada, pra mim foi a parte mais complicada de assistir no filme, foi a parte da tortura,
que o torturador fica com... Ele levanta 4 dedos na frente do protagonista e ele tem que acreditar, ele não tem só que falar, ele tem que acreditar que o 4 é o 5. Tanto que o protagonista fica com essa analogia, mas 2 mais 2 é sempre 4. E daí o torturador fala, pode não ser. Por que tem que ser? Se todo mundo acredita que não é, não será. Então, tipo, é isso, uma alucinação coletiva. Tanto, tudo por controle. Inclusive, esse Big Brother, que é o grande controlador, gente, ele não aparece. Eu acho isso muito pesado no filme, de uma forma sutil, mas muito pesada no filme. Quem controla tudo, eles nunca nem viram. Ou seja, o controle de informação é tão forte, é tanta censura e expressão só do que eles querem, na hora que eles querem, que não precisa de um ser visível, sabe? Tipo, tanto que a gente pode trazer até pro nosso dia a dia, gente. A gente tem as pessoas que representam certos cargos, mas tipo, é difícil a gente saber se são, sabe? Dificilmente eu acho que aquelas pessoas são as pessoas que estão à frente real. A gente não sabe muita coisa, né? Então, é difícil entrar nisso. Eu acho que a gente tem pouco tempo para entrar nisso, nessas teorias da conspiração, só que não. Então não dá pra entrar a fundo, mas é isso, o cara não precisa ser uma pessoa nem presente pra controlar tudo. Você não conhece a pessoa, mas você age como se soubesse com toda a certeza do mundo. Você daria a vida por isso, com as informações que você tem, com as informações que são permitidas, né? Que você tem. Nossa, muito. Fanatismo, acho que nunca se separou o fanatismo de um regime totalitário. Porque como que você ignora... Eles precisam disso. Porque para você ignorar tanta informação, você tem que acreditar em muita coisa. Simplesmente acreditar, sem fundamento nenhum. É mais fácil não pensar, né? Não, e é justamente isso, né? O governo, ele controla as pessoas com a falta de conhecimento. Então tem esse dicionário que cada dia mais ele vai tirando palavras, ou seja, tudo vai sendo reduzido a nada, as pessoas não sabem o que estão pensando mais, o conhecimento não existe. E aí que vem a minha pergunta, 1984 é o Brasil de 2020? Porque... Triste, que triste essa pergunta. Não, porque a gente tem muitas características semelhantes ao que a gente está vivendo aqui no nosso país. Gente, já estou entregando minha nacionalidade, tá? Sou brasileiro mesmo. Gente, e o engraçado é a falta de informação mascarada de informação. E a gente vê isso no filme. Que é uma hora que eles estão falando sobre o analfabetismo. E eles falam que quanto maior, o que eles dão a entender com os dados é que quanto maior o analfabetismo, menos as pessoas têm doença. Então eles começam a colocar dados de que a ignorância está subindo como uma coisa boa. Então, tipo, doenças foram reduzidas, qualidade de vidas foram aumentadas, sabe? Então, tipo, é a desinformação se fingindo de informação. E eu concordo que agora, no momento que a gente está vivendo, com a internet, é difícil, às vezes, distinguir o que é real, o que não é, porque é muita informação, né? Então falta uma frase que ela eu acho que tipo, não sei, eu acho que deve causar uma morte súbita falar, que é eu não sei. Eu não vejo ninguém falando isso na internet. Eu não sei. Então, tipo, na história eles forjam números, né? Então é mostrado muito certo que para poder enganar a população, né? Ajudar a fazer essa lavagem cerebral, porque quem tá ali, qualquer pessoa com bom senso, como o próprio Winston, que é o protagonista, começa a ver falando, não, eu sei que é uma mentira, mas é o que a gente tá fazendo porque é o que o Estado tá mandando. Mas eles têm, em algum momento da história, que diminuir o número da ração de chocolate, quantas gramas de ração de chocolate eles iam receber, que não é bem chocolate, mas é alguma coisa ali que eles comem com lembra o gosto de chocolate. Com gosto de chocolate. E eles têm que diminuir, eles ganham 30 gramas por semana, uma coisa assim, e tem que diminuir para 25. O que eles fazem? Eles querem que pareça que eles estão aumentando. Então, o Winston, que trabalha no Ministério da Verdade, que conta mentiras, ele vai lá e faz a mudança da notícia que foi dada para falar que o que eles estavam dando no passado, na verdade, era 20 e que está aumentando para 25, não diminuindo de 30 para 25. Ou seja, forjando números para poder controlar a população. Gente, qualquer semelhança com a realidade qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Mas sim, qual que é se o a nome gente tá disso? falando do Brasil, tem agora os números do coronavírus, que estão sendo ou escondidos,
a imprensa tá tendo dificuldade para ter acesso a esses números. Como a gente não tem testes o suficiente, é difícil de saber o quanto. Tem pessoas... Aumentou absurdamente o número de pessoas morrendo de problemas respiratórios. Olha só que engraçado. No meio de uma pandemia em que um vírus que causa problemas respiratórios, pessoas aumentaram o número de pessoas que têm esses problemas, que estão tendo esses problemas e que estão morrendo desses problemas. Um número absurdo, tipo, eu tava vendo o número em algum dos estados que tinham morrido na mesma época, o ano passado, 120 pessoas... Morreram 1.120 pessoas. 1.000 pessoas a mais nessa média. Mas não aumentaram. É coronavírus, não. Mas não, aumentou do nada. Tem aí um outro surto, coincidentemente, de uma outra doença que também causa problemas respiratórios. E as pessoas estão morrendo disso. Só para não colocar esses números nos números do coronavírus. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque essa manipulação é absurda. E se eles conseguirem se dar bem com essa, eles vão continuar fazendo, entendeu? Que é o que eles estão fazendo com outras coisas. No Ministério do Meio Ambiente, números foram forjados também para não mostrar o nível de o desmatamento da Amazônia. Pessoas que falam a verdade ou que querem mostrar os números verdadeiros são demitidos, são afastados, são calados. E isso é um começo de uma coisa muito perigosa. Sabe? Uma coisa legal, entre aspas, uma coisa importante, na verdade, que o filme mostra também, seriam as partes das leis. Que só tem uma lei vigente nessa situação, que é a lei da obediência. Ponto. Uhum. Então, gente, é isso. Vamos olhar para nossa realidade, vamos ver o que está acontecendo. Que as leis estão passando por cima das leis como se a lei não fosse para todos. Então, é isso. Tipo, enfim, essa ideia da lei da obediência é obedecer, não importa. Tem esse líder e esse líder que nunca se viu pode falar e decretar o que ele quiser. Totalitarismo. Sim, essa questão do vocabulário, das leis se reduzindo, eu acho que é uma característica muito forte do fascismo. O Humberto Eco mesmo, ele elenca 14 características do fascismo, e a 14ª é esse vocabulário simples, que até parece que, nossa, esse líder, ele é muito do povão, né? Olha do jeito que ele fala. Mas, na verdade, ele está controlando a gente. Porque um vocabulário mais fácil é mais fácil de você refutar, é mais fácil de você não ter um raciocínio complexo. E é isso que acontece em governos fascistas. E, infelizmente, é um reflexo do que a gente está sofrendo agora no Brasil. Que, de novo, eu volto a afirmar que a gente apoia esses movimentos antifascistas que estão acontecendo aqui no nosso país. Sim, nós três... Isso a gente acho que pode falar, né, gente? Nós três... Temos opiniões bem diferentes, somos pessoas diferentes, sobre as coisas, mas eu acho que em relação ao antifascismo e a ser contra o governo atual brasileiro, nós três podemos dizer que somos, né? Cara, eu acho muito difícil você não ser contra uma das extremas. Seja a extrema esquerda, seja a extrema direita, sabe? É muito difícil não ser contra. Tem muita gente não querendo admitir, é diferente. Tem muita gente querendo não admitir o totalitarismo. Mas a gente tá aí, né? As descrições do que é um regime totalitário. Só assim, mais uma coisa, gente, em relação a isso de mudar a história e também fazendo esse paralelo com o que acontece no filme, a coisa mais importante que eles querem mudar nas pessoas é o pensamento, é essa lavagem cerebral. Então, o pior crime que ele pode cometer, o próprio Winston, ele não chega a fazer nada para trair o partido, além de ter o caso com a Júlia, né? Uhum. Porque eles querem controlar as urgências hormonais das pessoas, porque as pessoas podem sair do controle se eles fizerem sexo por vontade. Isso é uma das coisas, esse puritanismo também tem a ver. Mas sobre esse crime-pensamento, que é o crime que o Winston comete, ele pensa contra o partido, ele pensa contra o grande irmão, é uma coisa que... E também falando em mudar o passado, né? Durante a ditadura no Brasil, esse era também o pior crime, era você pensar contra a ditadura. Tanto Exato. Que tem acho que muita gente deve conhecer, tem uma música famosa do Raul Seixas chamado Metrô Linha 743,
que brinca com essa história. Ele escreveu sobre a ditadura. E ele brinca com essa história dos caçadores de cabeça, dos caçadores de cérebro. Eles devoram o cérebro das pessoas. E um pedaço dessa letra, eu vou até falar pra vocês, a gente não pode tocar porque vamos colocar isso no YouTube, tem direitos autorais. Mas eu vou falar um pedaço aqui pra vocês. Ele fala... 3 outros chegaram com pistolas na mão, um gritou, mão na cabeça, malandro, se não quiser levar chumbo quente nos cornos. Eu disse, claro, pois não, mas o que é que eu fiz? Se é documento eu tenho aqui. O outro disse, não interessa, pouco importa, fique aí, eu quero saber o que você estava pensando. Eu avalio o preço me baseando no nível mental que você anda por aí usando. Então, a letra toda é sobre essa época em que o crime-pensamento era o pior crime que você podia cometer contra um governo que quer fazer uma lavagem cerebral, não quer que você pense por si próprio. Tanto que as primeiras pessoas perseguidas em 1984 é a oposição. E a oposição é justamente quem pensa, quem produz ciência. Então, o que acontece, principalmente aqui em paralelo com o Brasil de 2020, é justamente essa mesma coisa de 1984, essa perseguição à oposição. Então, a gente tem o MEC anunciando a não realização, entre muitas aspas, do Enem em 2021, por conta de falta de dinheiro, mas aparente tinha dinheiro suficiente para retirar do Bolsa Família, por exemplo, né? Que finalmente revogaram isso por conta de pressão popular. Então, realmente, a gente precisa se unir nesse momento para tentar acabar com esse tipo de pensamento que é muito retrógrado e só quer acabar com a ciência, que é uma coisa muito importante. As universidades estão precisando muito de ajuda. A gente também teve recentemente essa questão da indicação dos reitores durante a pandemia pelo ministro da Educação, sim, que vai ser uma coisa talvez muito perigosa nesse momento, sim, porque é um pessoal que pensa muito diferente da comunidade acadêmica e eles não vão nem ser consultados com isso. E, enfim, de novo, ser oposição é muito importante nesse momento e espalhar o seu conhecimento, principalmente, consuma conhecimento. Cara, eu acho que assim, e o filme é isso que esse paralelo que a Ellen fez com a ditadura, e pra você ver se uma coisa é ditadura ou não, é só usar isso que o Rafa acabou de passar, tipo, cara, é possível pensar livremente? É possível ser da oposição? Sabe? Porque, tipo, é isso, é possível você acreditar em um governo que não é esse que tá acontecendo, tem essa liberdade? Tanto que uma das características do filme, por exemplo, é esse governo pelo medo. Né? Que daí a gente entra, então, nesse paralelo do filme com a ditadura que foi no Brasil em 1964, que são as formas de tortura, a ponto de a pessoa depois se declarar culpada por coisas que ela não fez, alegando que ela era do movimento contrário. Tem uma parte do filme que, quando finalmente o protagonista ele é levado por esse governo, e ele vai, antes de ele ser torturado, né, ele sabe que ele vai ser torturado, ele encontra o colega que está sendo já torturado, que é colocado lá com ele, e esse colega fala assim, não se aproxima de mim, eu sou do movimento Goldstein. É assim que fala, né? Não sei, sim, desculpa se eu errei. Eu sou do movimento, e ele, o pior, eu nem sabia. Ele foi convencido de que ele era uma coisa que ele nem era. Então é isso, é esse governo pelo medo. E o governo pelo medo... É uma das coisas que corrobora na ditadura, né? E esse governo pelo medo, ele começa sutil. Por exemplo, uma das coisas necessárias para se implantar uma ditadura e ela parecer boa é você ter medo da própria liberdade. Então, tipo, a liberdade se tornar uma coisa ruim, e foi isso que vem acontecendo nos últimos anos. A liberdade foi se tornada uma coisa ruim. Sabe? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, os valores se invertendo, pra gente não chegar nessa fala de, gente, guerra na verdade é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então, tipo, a gente tá num caminho de acreditar nisso. Então, esses valores vão sendo invertidos através do medo. Ah, é o medo, tipo, mas as pessoas estão se expressando demais, aquele medo da cultura do funk, né? Enfim. É difícil a gente entrar em assuntos mais complexos, que tem... as coisas têm muitos lados, não são um lado só. Mas, tipo, é isso, é ter medo das coisas, porque a gente não pode controlar as coisas, o que não é necessariamente ruim. Mas se passa essa impressão de que por eu não poder controlar essa coisa é pavorosa e vai chegar em um lugar catastrófico, quando, na verdade, o medo dessa coisa é que faz chegar a um fim catastrófico. Sim. Se é que... filosofando sobre... Enfim. Não, mas inclusive já é comprovado que a tortura não funciona.
As pessoas, elas mentem só falam qualquer coisa Pra só pra parar. aquilo parar. Exatamente. Tortura só funciona em filme americano, onde o herói, ele tem permissão pra torturar, né? Gente, Mas péssimo. quanto a esse mundo, tem uma outra coisa que também comprova que o George Orwell não era de direita, porque fala, né, tanto no livro quanto no filme, fala sobre os proletas. Existem três classes sociais muito definidas ali, que é o núcleo do partido, que tem do bem bom ali, o partido que trabalham pro partido do qual o Winston faz parte, e a Julia faz parte, e os proletas, que são pessoas que são consideradas tão ignorantes que eles não são nem vigiados dessa maneira. Eles são controlados com coisas que eles criam ali, que máquinas criam, entretenimento que as máquinas criam ali, o próprio partido cria e libera para eles. E o Winston acredita que o futuro e que uma revolução aconteceria através dos proletas. Então, que isso fique bem claro, que existe sim uma crítica contra classes sociais e se fala no poder do proletariado, que é o mais oprimido. Ele fala isso, o proletariado é o mais oprimido e seria a única possibilidade de uma revolução contra esse partido aí, porque eles também são em maior número, né? Mas... Ou seja, o proletariado é o poder, então vamos, gente, vamos se juntar, a gente tá aí embaixo, vamos fazer essa revolução acontecer. Eu fico ainda pasma que como o dividir pra conquistar funciona. E a gente perde muito tempo lutando um contra os outros, quando na verdade todo mundo quer o bem das coisas, sabe? Então, quando a gente quer coisas muito parecidas. Sim. Então, porque as pessoas que são ricas, bilionárias, milionárias, que querem manter esse dinheiro, elas são poucas. Sabe? Elas não são a maioria. Então, na verdade, eu vejo a maioria lutando contra si mesma. Os pobres são então, a maioria, choca. com certeza. Sim. Exato, então me choca que a gente que isso ainda funcione. Mas é isso, é a nossa realidade. Bom, uma das características que eles usam ali, o partido usa para dominar a população, é a vigilância constante. Então, na história, eles têm as teletelas, que são uma espécie de televisão. A história foi escrita em 48, então é na época em que a televisão estava se popularizando lá na Inglaterra. Depois, nos anos 50, veio aqui para o Brasil, começou a se popularizar aqui. Mas essa teletela é diferente, porque você não só assiste ela, como ela assiste você. Lembra alguma coisa isso? Hoje em dia, nós temos câmeras em todos os lugares. Eu, inclusive... sou super paranoica, gente, no meu computador, no meu celular, tudo tem colantinho, vocês sabem disso, que eu já mostrei pra vocês. A gente sabe, a gente confirma. É muito fácil essa vigilância, inclusive de dados que a gente, por conta própria, oferece a essas empresas como o Facebook, o Google. Eles sabem muito mais, assim. O Edward Snowden, que fez aquela revelação sobre o governo americano coletando dados dos cidadãos americanos e de outros países também, ele, depois, quando ele foi pro exílio e tal, ele falou que 1984 é fichinha perto do que o governo americano consegue fazer. E é verdade, né? Claro, tanto que no filme a tecnologia ela é muito mais atrasada, né? Porque lá, a época que o livro foi escrito, a gente só tinha o quê? A TV de maior tecnologia de imagem, né? Então agora, com todas essas tecnologias que a gente tem, provavelmente vigiam a gente 24 horas em qualquer lugar que a gente vai, porque a gente tá com o celular no bolso toda hora, enfim. Sim. Então, eu não sei até que ponto, porque, tem as políticas de privacidade, mas é isso de novo, né? Pra quem serve, de fato? Quem tá protegido e, na verdade, de quem estamos protegidos, na verdade, pela política de privacidade? Né? De quem? Porque, tem esses... Gente, o que é falar que o hacker invadiu e pegou muitos dados, sabe? Que, quem sabe mais ou menos disso, por exemplo, dá uma pesquisada aí no Cambridge Analytica, que é... Posso ter falado completamente errado, mas sabe o que é? Que foi uma coisa usado nas eleições. Então, assim, a Ellen brinca, né? Ela fala que ela é paranoica, eu sou um pouco menos. Porém, entretanto, todavia... Sou muito. Até certa parte, pra mim, realmente faz muito sentido. Até outra parte, não. Mas pra mim, eu não, porque ainda não foi necessário usar.
Não que eles não tenham, de fato, dados. E é isso, a gente entrega muitos dados. E hackear um computador não é difícil. Hackear uma câmera não é difícil. Então, empresas, por exemplo, cada vez mais empresas, elas têm que ter um pacote de segurança mais pesado, né? Então, enfim, até certo ponto, concordo, a gente... Tá muito mais fácil muita coisa sobre a internet, gente. A nossa sorte no Brasil, eu brinco muito, é que a gente não tem pessoas de má fé que agem com um certo nível de estudo. Porque, por exemplo, gente famosa no Facebook que coloca quem é a família, sabe? Então, tipo, tudo é mais fácil, sabe? Infelizmente, todas essas coisas ruins são mais fáceis de acontecer. Então, vocês indicariam esse filme para alguém? Ellen? Sim, eu li o livro, então eu não sei se a minha visão já tá com esse pensamento do que acontece no livro. É meio difícil de julgar como filme, porque assim que eu terminei de ler, eu assisti o filme. Então eu acho ele bem fiel. Eu até comentei com vocês, eu gosto mais do Winston no filme do que no livro. Eu acho ele mais simpático, eu acho que o ator fez um bom trabalho para fazer com que a gente entenda o sofrimento dele ali, que ele tá passando. Eu não consegui sentir tanto, a não ser no final, né? No livro a parte da tortura é muito mais pesada, então você sofre mais com isso. Eu acho que foi uma boa adaptação dentro do que eles tinham lá em 84. Inclusive foi filmado em 84, no mesmo lugar e época em que o autor imaginou. E eles fizeram de propósito no ano em que ele imaginou, que é o título do filme. Sei lá, eu gosto do filme, eu indicaria. E eu acho a história, se a pessoa não for ler o livro, que seja através do filme. A história é muito importante e tem lições que todo mundo deveria saber, sabe? Que todo mundo deveria reconhecer e observar e refletir. Eu concordo com você, Ellen. Esse filme é importante. Não li o livro, então não sei essa parte de adaptação. Mas eu acho que a gente vai ter um momento Revolts Round 2 aqui do Rafael, tá? Porque esse filme eu não gostei. Rafael se revoltando muito, gente. Tô adorando isso. Eu acho que esse episódio mostra muito o que eu sinto do filme. A gente tem um mundo muito rico, em que essa distopia é muito cheia de crítica, e isso é a parte mais interessante do filme. Só que o problema é que a trama principal, como que eu posso dizer? Ela é conduzida por um personagem muito chato. Eu não gostei dele nem um pouco. E assim, a única serventia dele é justamente para conduzir a gente para aprender o que tá acontecendo nesse mundo, como que esse mundo como que ele funciona, e é isso. Eu sinto que no final do filme, em vez de eu estar imerso junto com os sentimentos dele, eu sinto que eu só aprendi sobre o mundo e é isso. E quando a gente tem uma trama principal de um personagem assim, eu, pelo menos, quero seguir junto com ele, eu quero sofrer junto com ele, eu quero entender o que ele está passando, e o mundo, queira ou não, ser um plano de fundo. Eu acho que é difícil deixar de comparar isso com uma franquia que eu adoro muito, que também é uma distopia, que é os Jogos Vorazes. Escrevam aqui se vocês quiserem que a gente faça um episódio sobre isso. Mas lá a gente tem uma personagem que a gente consegue sentir tudo junto com ela. O mundo é tão rico quanto, justamente porque foi inspirado nessa obra, então essa obra é muito importante, mas a personagem ela é muito mais interessante. A gente sofre com ela, a gente entende a família dela, entende os passos que ela tem, então eu sinto que esse filme peca muito nesse sentido, por isso que eu não gosto muito. Mas ele é muito importante, então acho melhor ler o livro, talvez. Mas não sei, eu não li o livro, então não sei. Sim, a Katniss, ela é uma heroína clássica, né? O Winston, ele não é um herói. Sim. Ele só é um cara comum que tá nessa situação, a Katniss age, né? Sim. Ele não age. Mas ele pensa, né? Eu acho que... Sim. Eu acho que é por isso, porque no livro você fica com os pensamentos dele, sei lá. Eu acho mais fácil de entender. Então, assim, sobre o filme, independente de eu gostar ou não, eu acho que
É a mesma coisa, eu concordo em partes com ela e em partes com o Rafa. Ó. É bom que a gente tem todos os... A gente brinca muito, que eu acho muito incrível, que a gente é totalmente diferente. É muito diferente nós três, então eu gosto muito de a gente ter essas conversas por causa disso. É que a gente tem outras conversas mais extensas. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado pra não entrar aqui e ficar conversando online, que a gente conversaria fácil um dia inteiro. Então, A gente fica 10 porque a horas gente conversando. pensa, embora as nossas opiniões finais acabem sendo um pouco parecidas, o processo a gente pensa muito diferente e Sim. somos de lugares completamente diferentes. Enfim, eu acho que esse filme é importante. Então, independente de eu ter gostado ou não, ele é importante. Então, eu indicaria sim assistir, mas sabendo que, gente, cuidado se vocês têm gatilho sobre tortura. Cuidado com o seu psicológico antes de assistir esse filme. Não é um filme fácil de assistir, tanto pelo conteúdo dele quanto pelo que a Rafa falou. O personagem principal, ele não é lá aquelas coisas, ele não arrasta você com a história, mas Sim. eu gosto disso, porque eu consigo ver o filme mais de longe. Então, uma vez que você entra nesse drama, que você sente essa empatia forte pelo personagem, você sofre muito mais junto com ele. E eu gosto desse distanciamento pra esse filme, sabe? Então, tipo, esse distanciamento eu gostei, eu achei importante, assim, porque eu consegui olhar o filme mais de longe, sabe? Ver que tem uma pessoa avulsa sofrendo, eu não estava sendo torturada junto com ele, mas eu estava sendo conscientizada do que acontecia de pessoas torturadas, sabe? Então, eu vi isso como uma coisa boa. Mas é isso, aí pra cada pessoa tem gente que acha isso bom e tem gente que acha isso ruim. E é isso, eu acho que, tipo, eu indico sim, porém, entendam o que vocês estão assistindo. Entendam que é um filme pesado, é um filme de reflexão, é um filme que ele tem um propósito, ele tem as críticas e que psicologicamente não é um filme fácil. Então eu só me preocupo com as pessoas que vão assistir, sabe? Se as pessoas que vão assistir vão estar bem pra assistir. Se você... Não sei se... Enfim... se você ficar muito mal, cara, dá uma pausa. Eu comecei a assistir o filme nessa semana que estavam acontecendo coisas complicadíssimas no mundo, né? Nem no Brasil, no mundo. Exato. Então eu comecei, eu parei e eu voltei a assistir o filme depois de novo, e daí eu consegui assistir de uma forma muito mais leve, sabe? Mas a primeira vez que eu comecei a assistir o filme não era o momento indicado pra eu começar a assistir e refletir aquilo com uma boa qualidade, porque eu não tinha essa disponibilidade de carga emocional, espiritual e mental, que eu já estava pensando, muito carregada de pensamentos sobre outras coisas. Então, eu preferi dividir e me dedicar uma coisa de cada vez, não tentar abraçar, né, o mundo para depois adoecer por outras coisas, ter, sei lá, algum tipo de crise. Enfim, indico, mas olhem com cuidado. Sabe, não é porque alguém indicou alguma coisa, vou lá, vou assistir, genial, mandar assistir. Não, olha a sua realidade, olha a sua condição e assiste com a sua condição, sabe? Não assiste com a condição do outro. Sim. É isso. Falar em pesado, gente, chegou a hora da nossa pergunta final. Vocês acham que aconteceria Help, I need somebody, que help. 1984 vai ser o nosso futuro? Acho que eu já posso começar respondendo a minha pergunta que eu fiz lá no meio. Se Abre espaço pro 1984... revoltado. Saudades de ser revoltada. Eu voltei com tudo. Vou voltar naquela pergunta que eu fiz, se 1984 é o Brasil de 2020. E eu posso dizer que ainda não. Mas, basicamente, a gente está seguindo os passos para o 1984. Eu acho que a gente já mostrou todos os argumentos possíveis do que pode ser acontecido no episódio. Então, eu só vou falar para as pessoas para buscar conhecimento. Tô roubando aqui a fala do ET Bilu, tá, gente? Mas busquem conhecimento mesmo. A gente precisa, nesse momento, tirar essa ignorância da nossa cabeça e aceitar que a gente não sabe tudo. Acho que é uma coisa que eu tô trabalhando comigo, e eu acho que vocês também, né? Que a gente não sabe tudo e que a gente tá aqui para aprender. Então, a gente tem que buscar informação, dar mais tempo para ouvir do que ficar falando, dando opinião sem base nenhuma. Vamos escutar, tem muita gente pra gente aprender. Gente no YouTube, por exemplo, que é um conteúdo gratuito pra gente ouvir e... de todos os lugares de fala possíveis, com todos os conhecimentos possíveis. Então, vamos buscar conhecimento para a gente saber o que está acontecendo e, se tiver uma revolução, saber em que lado a gente está. Acho que é isso. Assim, ouvir com senso crítico. Não podemos ser esponjas. Inclusive, a gente tá aqui falando com vocês, vão buscar informação. A gente não é o dono da verdade. A gente tá em construção. Sim. E a gente tá tentando compartilhar a construção. Gente, ninguém compartilha a matéria-prima ali finalizada, bonitinha. Até as matérias-primas que são os filmes matéria-prima, eles têm as controvérsias, sabe? Então, tipo, tudo é questionável. Tudo é questionável. Então, tipo, é isso. É buscar senso crítico, sabe? Verdade é uma coisa complicada.
filosoficamente a verdade absoluta. O que é verdade absoluta? Enfim, não dá nem pra entrar nisso também. Mas criticar, olhar com cuidado. E é isso, essa postura de, gente, não sei. Eu posso não saber. Não é errado não saber. Errado, ruim, na verdade, e complicado é você agir como se soubesse e daí a outra pessoa absorve aquilo como verdade e não é. Enfim, tem o mesmo posicionamento do Rafa. A gente tá a caminho, sabe? Tem muitas... Acho que tem semelhanças demais. Esse é o problema. Tem semelhanças demais com o filme. Os caminhos são muito parecidos. Então, tipo, a história tá aí pra gente refletir ela e não deixar se repetir. Uma coisa que eu escuto, gente, desde o fundamental. Pra que aprende história? Você vai pro seu professor. Gente, pra que aprender história? Que coisa chata. Oh, meu Deus. Gente, refletir a história é refletir o passado pra ele não se repetir. Se a gente vai cometer erro, pelo menos vamos ter a criatividade de cometer erro diferente, né, gente? Vamos evoluir, vamos para o próximo erro, em vez de ficar repetindo as mesmas coisas. Mas o mundo, ele é ele tem esse formato cíclico, mas vai se afunilando, né? Então a gente repete erros parecidos, mas que espero que não seja tão iguais, que a gente aprenda mais, infelizmente, cada vez que repete, embora gostaria que não se repetisse. Ellen? Sim. O que você falou é muito verdade, Fran. O que a gente está dividindo aqui com vocês é construção mesmo. Essa palavra. Porque até um dos motivos que a gente resolveu também fazer esse podcast é porque dá a chance da gente assistir alguma coisa e fazer essa discussão semanal, porque a gente também tá em meio aprendizado, sabe? Sim. Aprendizado sobre filmes a gente tem assistido filmes de gêneros diferentes, talvez, do que a gente assistiria sozinho, e tendo discussões diferentes do que talvez a gente teria, sabe? E também um ouvindo a opinião do outro. Estudem, de novo, que nem eles falaram, busquem conhecimento, como o Rafa aí citou o ET Bilu, que eu acho muito importante sempre citar ele. Busquem esse conhecimento porque tem muitas... A história realmente se repete, ou como dizem outras pessoas, a história rima. Todas essas características nesses governos totalitários, todos eles, começam da mesma maneira, acontecem da mesma maneira, eles se dizem, a única coisa que eles se dizem ter essas ideias diferentes ou lutar por coisas diferentes, mas todos usam o mesmo modo de repressão e o mesmo modo de controle da população, tá? E também todos eles começam com o ódio e com inventando esse inimigo que é sujo, esse inimigo, como os judeus eram vistos ou eram descritos como sujos, eles sempre falam que vão trazer doença, eles são os responsáveis por destruir, eles estão destruindo a família brasileira, a sociedade, sabe? Prestem atenção nesse tipo de expressão que é usado o tempo todo, sabe? Gente, e por favor, não acreditem tanto... Assim, por favor, não acreditem tanto no que a pessoa fala. Não separe o que ela fala das ações. As ações dizem muito mais sobre o que uma pessoa é do que ela diz ser. Então, é isso. É esse discurso enganoso. Então, tentar ver que estão tentando induzir a gente pra alguma coisa. Tomar só esse cuidado. E quanto ao futuro, eu acho sim que isso vai ser o futuro, pelo menos pra mim, porque estarei no Big Brother, no próximo Big Brother. Essa é tô anunciando aqui pra vocês, pessoal. Queria agradecer, votem muito Parabéns. Em mim, tá bom? Pra eu ganhar, obrigada. Eu fui chamada pela Globo. Não, votem no outro candidato, pra eu ficar, tá bom? Então, isso que eu ia falar, votem muito em mim pra eu sair. Eu quero sair. Tinha um produtor da Globo escutando o nosso podcast esse tempo todo e eu não sabia. Gente. Fiquei muito feliz. Falou assim, você é treteira? Vai você mesmo. Achei muito legal. Estarei no Big Brother. Big Brother será meu futuro, gente. Muito obrigada por tudo aí. Mentira, na primeira semana. Na primeira semana sai, né? Deus livre, vegana, sai daqui. Gente, obrigada por escutar até aqui. Eu espero que vocês... entrem em contato com a gente nas nossas redes sociais, @depoisdia no Twitter, /depoisdia no Facebook, @depoisdia no Instagram. E tem o nosso canal no YouTube, Um Dia Depois do Fim do Mundo. E deem sugestões de outros filmes que possam nos dizer o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Ellen, Bunker 002, câmbio desligo.
Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Busquem conhecimento de novo. Bunker 003, câmbio e desligo. Espero que vocês tenham curtido, que a gente tenha contribuído de alguma forma. Se curtiram subjetivamente, curtam, por favor, literalmente, para ajudar o nosso canal. É isso, muito obrigada por ouvir até aqui. Bunker 012, câmbio, desligo.